de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Nós podemos dizer que o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. Graças a Deus. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos um culto de ensino bíblico e nós leremos juntos a palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17 apenas. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, hoje em especial, nós traremos aqui um assunto sobre a reforma protestante, de uma forma bem rápida, porque o assunto é bem extenso, tem muitos detalhes. E por que traremos esse assunto? A reforma protestante está comemorando no próximo dia 31 agora 505 anos desde esse evento tão marcante. É importante, irmãos, nós falarmos aqui que nós não estamos preocupados em falar qual denominação A, B, C. Nós não estamos preocupados com isso. Nossa preocupação nunca é essa. Nossa preocupação é sempre com o reino de Jesus Cristo. Mas é importante também nós sabermos que a igreja tem uma finalidade. A igreja de Jesus Cristo tem uma finalidade. Existe apenas uma igreja, a igreja fiel ao Senhor. A igreja tem um propósito. Pode passar e fazer um favor? Os irmãos também podem acompanhar aqui o slide, só para facilitar um pouco, identificar alguns tópicos, para às vezes a gente não ficar um pouco perdido, Pode ser que algumas informações a gente passe um pouco rápido. Mas a igreja tem um propósito, tem uma finalidade. O Senhor nos chamou para impactarmos o mundo, transformarmos a sociedade, sermos luz do mundo, sermos sal da terra. É o chamado do Senhor para as nossas vidas. Mas se nós formos olhar para hoje, no momento que nós estamos, cada um de nós, não vou ficar olhando para a igreja e pensando, eu Felipe, eu Bride, eu Bruno e nós como igreja. Nós temos que ter muito cuidado, porque há muitas pessoas querendo buscar a Cristo, viver a igreja apenas para buscar milagres, maravilhas, curas, prosperidade. Há outros que estão preocupados somente com a liturgia do culto. A liturgia tem que ser dessa forma. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais doutrina, quem tem a doutrina mais robusta. E há outros que estão só mesmo na vida social. A igreja virou algo social. Não há transformação de vida. E nós olhamos para isso, irmãos, com um alerta para cada um de nós. Falamos aqui sobre quem busca apenas os sinais de Deus, quem busca apenas o conhecimento, quem não busca nada e está só seguindo a vida como a igreja algo social. Nós ouvimos uma expressão há poucos dias muito interessante. A palavra do Senhor nos fala que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Amém? E o Senhor nos chama para crescermos na graça e no conhecimento. Nós ouvimos uma expressão essa semana muito interessante. Pensamos nessa graça e conhecimento como se fosse um avião de duas asas. A asa direita é a graça e a esquerda o conhecimento, ou vice-versa. Escritura e poder. Tem como você andar, Bruno, sem uma asa? Tem como, irmãos? Não tem como a gente andar sem a asa da graça ou a asa do conhecimento, sem a asa da escritura, sem a asa do poder. Não tem como. E por isso que é importante nós, cada dia mais, irmãos, buscarmos esse conhecimento da palavra do Senhor, da história da igreja. Por que conhecer a história da igreja? Porque a história da igreja, irmãos, não foi feita pelas minhas mãos, pela mão de homem. A história da igreja foi dominada pela soberania de Deus. Deus sempre conduziu o povo do Senhor por
Deus sempre teve tudo em suas mãos. Mas nós conhecemos a história da igreja e nos ajuda a o quê? Saber onde foi que ocorreram alguns erros, ou lições aprendidas, o que foi de bom para nós podermos praticar e não cometer os mesmos erros também. Por isso que tem registro na palavra do Senhor e também tem livros de história. Eu gostaria de os irmãos abrissem, não precisa projetar não, deixa eu ver aqui. Está aqui, desculpa. Salmos 44, 1 diz bem assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste nos seus dias, nos tempos da antiguidade. Ou seja, quando nós olhamos desde o Velho Testamento, quando o povo do Senhor se juntava, havia de comum os pais iam contando toda a história. Olha, Abraão, pai de muitas nações, quando juntava o povo ali no Egito, contava tudo aquilo que aconteceu no passado. Depois no deserto, ia contando que Deus abriu o mar vermelho. Isso foi passando de geração em geração. Por quê, irmãos? Nós precisamos de conhecer a história da igreja, a nossa história. Nós fazemos parte dessa história. E hoje, para que nós possamos aprender com a palavra do Senhor e possamos passar de geração em geração. Nós aprendemos, passamos com nossos filhos, com os nossos netos. E sempre quando nós vemos os relatos da palavra do Senhor, havia sempre uma expressão: grandes coisas o Senhor fez por nós. Então, irmãos, ao longo da história da igreja, o Senhor realizou grandes maravilhas, grandes coisas. O Senhor sempre trouxe a providência, a resposta. O Senhor sempre esteve à frente de tudo. Então vamos lá. Pode passar ali, por favor. E aqui, no texto que nós lemos, em Romanos, esse versículo foi um versículo que marcou muito a vida de Lutero. Nós vamos falar depois sobre Lutero. Paulo aqui, quando ele escreve aos Romanos, Paulo ele ditou, quem escreveu foi teste, tem até aqui o período que foi, ele fala de muitas riquezas doutrinárias. Romanos é quase que o Evangelho segundo Jesus Cristo escrito por Paulo. Há muitos aspectos doutrinários: a revelação de Deus, o pecado, que todos pecamos, destituídos somos a glória de Deus, o sacrifício de Jesus que nos justifica do pecado, a salvação pela fé, santificação, o Evangelho, viver a graça do Senhor, os relacionamentos entre nós, com os céus. Mas o versículo que nós lemos fala que o justo viverá pela fé. Exatamente essa expressão que nós lemos foi algo que marcou muito a vida de Lutero. Ele teve uma experiência muito grande, porque ele cresceu como Paulo, Paulo foi um religioso, cresceu aos pés de Gamaliel, aprendeu das leis, aprendeu de tudo aquilo que é o costume ali, e Paulo não era convertido, até um dia que ele teve uma experiência com o Senhor. Da mesma forma, Lutero, ele cresceu na teologia, como um monge, lá nas igrejas, nas escolas de teologia, ele cresceu aprendendo da palavra do Senhor, daquilo que era o ensino passado, mas ele não tinha uma experiência. E quando ele lê, principalmente o livro de Romanos, ele expressa que ele é como se ele tivesse nascido de novo. Ele teve uma experiência com o Senhor que ele realmente entendeu, porque ele tentava de todas as formas buscar Deus, alcançar Deus, ele não conseguia. E ele não conseguia entender o porquê disso. Mas quando ele se aprofundou no livro de Romanos, ele teve uma grande experiência com o Senhor. A história fala que Lutero ele se autoflagelava, ele se batia, se contorcia, porque ele queria alcançar Deus e ele conseguia com a força do braço. Realmente, não tem como. E tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, não adianta nada se nós não aplicarmos a nossa vida. Então, cada tópico que nós vamos falar aqui, vamos dar uma pausazinha e aplicar a nossa vida. Irmãos, assim como Lutero teve essa experiência de entender que a religião não ia salvar, que a força não ia salvar, que a lei não ia salvar, ele entendeu que ele ia ser justificado, salvo pela fé. Eu e você precisamos entender, irmãos, nada do que nós fazemos faz com que Deus nos ame mais ou menos. Deus simplesmente nos ama. E o amor de Deus é incondicional, irmãos. Ele nos ama, mesmo sendo pecadores, falhos e imperfeitos. Deus me ama, Deus te ama. Mas nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nosso mérito. Não, porque eu limpei a igreja e eu sou salvo. Não. Como você já é salvo, como você é um servo do Senhor, você exerce as obras, você ajuda os irmãos, você está em oração, está em santificação. Isso que
Lutero teve essa experiência, ele nasceu de novo. E para nós, irmãos, é libertador saber que Deus não precisa do nosso sacrifício, né? Humano. O sacrifício já foi feito por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Está aqui? Então, Lutero teve essa experiência. E como nós estamos falando do livro de Romanos, pode passar aí, por favor. É importante nós sabermos lembrarmos que como que foi o início dessa igreja primitiva. Jesus veio, e mesmo sendo Deus, sendo homem, se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, salvou, né, perdoou o nosso pecado, justificou. E a igreja começou a avançar. Os discípulos veio derramar, né, do Espírito Santo, Pentecostes, que o Bruno muito bem explicou no sábado, um momento marcante que era a promessa de Deus. E Jesus ele disse que daria poder para testemunhar, para chegar a muitas vidas. O Evangelho ia avançar. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, houve derramado do Espírito Santo, o Pentecostes. Ocorreram as pregações de Pedro, vidas foram salvas, havia curas, maravilhas, sinais, prodígios. E a igreja começou o quê? Crescer. A igreja começou a crescer. E quando a igreja começa a crescer, o que acontece? Começa problema, porque onde tem igreja tem gente. Não vamos pensar que tem igreja perfeita, não, que não tem. Não tem nenhuma igreja física perfeita. A única igreja imaculada é a igreja de Jesus Cristo. Ele perdoa, ele justifica, ele descobre. É o sangue do Cordeiro que nos cobre de todo pecado. O pastor até ficou triste, ele falou que não tem igreja perfeita. Mas é bem verdade, tem uma igreja perfeita. Mas com o crescimento houve o quê? Perseguição. Nessas perseguições, muitos foram mortos, lançados à fogueira, a arenas. E sabe o que aconteceu? O povo era mais perseguido. O que acontecia? Crescia mais. E o povo era perseguido, massacrado, crescia mais. E passou reis, imperadores, e tentavam intimar esse povo, e o povo cresce mais. O que está acontecendo? O povo multiplica mais, a fé cresce mais. Aí o que aconteceu? Em certo momento, um dos reis imperadores, eles decidiram: então se a gente consegue matar esse povo, vamos nos misturar. Então a igreja, o cristianismo, passou a ser a religião predominante, a religião oficial. Então misturou igreja e Estado. Irmão, se a igreja já tem um pouquinho de problema, imagina juntar a igreja, política, tudo junto, imagina. O que começou a acontecer? Muitos problemas doutrinários. Se o povo que não era convertido começou a querer ir para a igreja e dominar a igreja, começou o problema, irmão. Um problema está do outro. Não queria mais de Jesus, não queria mais do Espírito Santo, começou a adorar imagens, esculturas, era uma imoralidade, promiscuidade só. E a igreja passou a ser, sabe o quê? Um status. Falar assim: eu sou cristão, é status. Não era mais eu sou cristão porque eu fui convertido, tive uma experiência com o Senhor. Passou-se assim: eu sou cristão porque estou na moda. De novo, vou dar uma pausazinha aqui. Irmãos, para um pouquinho para pensar. É diferente de hoje em dia? Muitas vezes, nós mesmos estando aqui, a gente acha que nós somos melhores do que quem está lá fora. A gente acha que ser cristão, estar na igreja, é um status. Eu sou diferente. Irmãos, pela misericórdia de Deus é que nós estamos aqui, porque Cristo nos alcançou. Mas temos que ter cuidado para não acharmos que só porque estamos aqui nós já fazemos rol, né, de membros e estamos com o Espírito livre da vida. Tudo está sob o domínio do Senhor. Toda perseguição, crescimento, tudo está sob o domínio do Senhor. Mas quando começa a igreja misturar com o Estado, a igreja começa a tomar forma do mundo. E muitas vezes nós temos que ter cuidado para não queremos colocar as coisas do mundo aqui dentro. Pegar os modismos, porque tal lugar faz assim, se uma certa empresa, um certo estabelecimento faz um tipo de promoção para atrair clientes, a gente pode fazer, e por aí vai. Começa a misturar. Pode passar a próxima, por favor. E de forma bem similar a esse contexto que nós falamos, a igreja perseguida, começou a se misturar, e essa mistura, a igreja foi acontecendo, sabe o que, irmãos?
A igreja foi enriquecendo. Então, riquezas da igreja e dos reis. Por quê? O Império Romano dominava. Eles cobravam muitos impostos. Esses impostos eles coletavam e só ficavam enriquecendo. Então, a igreja tinha muitas terras, posses, né? A riqueza em si, por aquilo que eles coletavam. Como tinha essa conexão do Império, dos reis com a igreja estava exatamente junto aqui. E ainda colocaram algo mais, o Papa, né? Passou a ter uma figura do Papa aqui como líder supremo da igreja, dos poderes. Então tinha uma pessoa que era como se fosse o representante de Deus na terra. Sendo que Jesus já tinha vindo, ressuscitado, tinha mostrado que ele era o caminho, a verdade e a vida, colocaram o Papa aqui. Então a igreja começou a entrar em perder credibilidade, começou a ter corrupção, começou a ter abuso de poder, de querer fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E essa mesma conjuntura, similar ao que estava lá no passado, era a mesma conjuntura que estava próximo da reforma. E agora nós vamos entrar na reforma em si. Era a mesma conjuntura. Aí, por volta ali, né, de Idade Média, até de 500 até 1300, 1400, por aí, havia todo esse mesmo cenário, esse confronto de interesses da igreja e dos reis. O Papa como líder, essa transição que acontecia ali, muitos problemas, e que isso atrapalhou, influenciou a igreja, né, os servos do Senhor. Então a igreja começou a se moldar ao mundo. E ainda veio aqui um movimento, né, de renascentismo, humanismo, não vou explicar isso em detalhe não, mas ao invés de Deus ser o centro do universo, ser o centro da vida, eles começaram a colocar o quê? O homem. Ao invés de ser Deus, a explicação para todos, não, vamos valorizar o homem. Então entrou filosofia, voltar às antiguidades, pensamentos e tudo mais, e a igreja foi tomando forma no mundo. A igreja passou a ser um balcão de negócios. Por quê? Eles queriam prosperidade, queriam poder, queriam tomar o povo para si. Para um pouquinho, de novo. Alguém já viu alguma coisa parecida nos nossos dias também? Acho que não acontece, não. Acho que acontece só lá na China, no Japão. Irmãos, muitas vezes, muitas vezes, a gente começa a tirar Deus do foco da nossa vida, Deus como centro da igreja, começa a colocar o homem. É o abençoador, é o pensamento, é a ideia. Isso transpassa até mesmo a vontade de Deus. A gente começa a colocar isso como centro. Muda a prioridade da igreja para crescimento de almas, para que o reino avance. Não, a igreja tem que crescer, prosperar financeiramente. A prosperidade financeira é consequência, irmão. Isso não é prioridade. Se Deus quiser prosperar, prospera. Se quiser prospera, nós fazemos a nossa parte. Mas o foco de estarmos aqui não é prosperidade financeira, não é crescimento de número de vidas. Nós queremos vidas transformadas, não menos aqui. Nosso chamado é esse, irmãos. Nosso chamado é esse. E nesse contexto que nós vemos aqui de riquezas e tudo mais, pode passar aí. Aí vem a reforma. A reforma protestante, o significado em si, não era de você dividir, não, quem é servo e quem não era isso. Não era dividir as igrejas. O intuito da reforma era reformar, restaurar o caráter da igreja, a identidade. Porque já tinha se misturado, você não sabia quem era crente, quem não era, quem era os políticos lá, quem era, não sabia mais nada. Tinha perdido a identidade. Então, a reforma, ela vem nesse intuito de restaurar, renovar a identidade, o caráter da igreja. E antes mesmo de Lutero, vieram alguns pré-reformadores, John Wycliffe, não sei nem falar direito aqui, John Wycliffe, Jean Hus, Savonarola e outros tantos. Depois os irmãos quiserem pesquisar sobre eles, mas eles alertavam exatamente sobre essa mistura do poder político e a igreja, dos desvios, dos ensinamentos bíblicos. Eles começaram a questionar a questão da igreja crescendo em riquezas, perdendo vida, perdendo identidade. Alguns deles foram mortos em fogueira. O próprio Jean Hus, esse Hus significa ganso, ele fala: vocês estão matando um ganso, porque ele foi morto na fogueira, mas ainda virá o cisne. Ele já estava apontando, profetizando para Lutero. Lutero, em 1517, ele foi o principal alvo aqui, o principal agente dessa reforma.
Alguns vieram antes dele para questionar os desvios doutrinários, toda essa conjuntura política, religiosa misturada, os desvios doutrinários, e Lutero aqui, ele vem para expressar a insatisfação com tudo isso, com todo esse cenário. Antes dele, um outro teólogo aqui, que se dizia servo, mas não tinha nada de servo, em 1517 ele começou a colocar a venda de indulgências. Não sei se alguém já ouviu falar o que é isso, mas ele fala o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte, para enriquecer mais, para a igreja crescer, vamos fazer o seguinte, vamos botar lá um cofrezinho, e você vai e coloca um dinheirinho lá, e cada moedinha que você coloca, aí a moedinha caiu dentro do cofre, uma alma foi perdoada. Você colocou a moedinha, seu irmão foi perdoado. Você botou a moedinha, seu pai foi salvo. Então começou a se misturar. Ungidas, por exemplo, que pegava da taça do Cristo, lenços ungidos, coisas ungidas. Isso acontece no Rio, você sabe muito bem. Mesma coisa que foi surgido dela. Temos que olhar dessa época, fala. Lá está construída tanto, dá para construir mais de 50. Faltava cruz, faltava madeira, porque eles vendiam algo, como o Jaime comentou, vendiam coisas para representar uma bênção. E hoje em dia também a gente sabe disso, né? Essa época que nasce a ideia do purgatório, para salvar o purgatório. Exatamente. E aí você pagava para levar pessoas que estavam no purgatório. Então, vários desvios doutrinários. E Martinho Lutero aqui, um monge também, estudou na escola e tudo mais, mas depois dessa experiência que ele teve com o Senhor, ele mostra essa insatisfação com todo esse cenário. E ele escreve as 95 teses. E ele coloca no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E esse local aqui é como se fosse assim, como se fosse um outdoor hoje em dia. Naquela época, não tinha celular, não tinha essa cultura toda que a gente tem, tecnologia que a gente tem hoje em dia, não. Mas já tinha imprensa. Então ele coloca aqui esses 95 teses, exatamente contestando todo esse cenário político, religioso, as vendas de indulgências, como já comentou. Ele afixa ali no castelo, questionando tudo isso. Irmãos, é importante nós vermos que todo esse cenário, todos esses desvios, se a gente não vigiar, a gente está sujeito a tudo isso no nosso dia de hoje. Às vezes a gente valoriza mais o material do que o espiritual, às vezes a gente começa a misturar com as coisas do mundo. E quando nós olhamos aqui toda a história, todos esses ensinamentos, nos fazem refletir para não cometer os mesmos erros. Pode passar. E aí nas 95 teses de Lutero, há muitos aspectos, mas no dia 31 de outubro de 1517, por isso que no dia 31 de outubro de 2022 a gente completa 505 anos, ele coloca nessas 95 teses, e há vários aspectos, vários desvios, não sei se todos conseguem ver, mas há questionamento sobre essa venda de indulgências, o dinheiro para perdão de pecados, para salvação, a veneração do Papa como líder supremo. Então o Papa era Deus na terra. Eles tinham que confessar o pecado para um padre, para uma pessoa, como se essa pessoa perdoasse o pecado. Nós sabemos bem, hoje nós temos livre acesso a Deus. Através de Jesus, através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. Não precisamos mais de um intermediador. Jesus Cristo é o nosso intermediador. Mas havia essa necessidade, isso ainda há pessoas que acreditam nisso, como se se alguém perdoasse o pecado de alguém. Vendia-se cargos, funções da igreja. Então, eu quero ser importante da igreja, e comprava o cargo. Isso não tem hoje em dia, não. Abusos, domínios da igreja, a igreja que escravizava as pessoas, cultuava imagens, mesmo a Bíblia falando que nós não devemos ter ídolos de imagens. A igreja que estava rica e a população pobre, então escravizando o pobre. O latim era a língua oficial, ninguém sabia latim, só o alto velho que sabia latim. Imagina fazer um culto aqui, irmãos, hoje aqui em latim. Ninguém sabe falar latim aqui, só língua estranha, gente. Língua estranha fala latim. E era a língua oficial, os cultos, ninguém sabia latim. Então era uma repetição sem fim. E a Bíblia era restrita, não estava assim impressa igual a gente tem hoje em dia. Então poucos tinham acesso a Bíblia e outros livros. E Lutero ele
questiona todo esse cenário, toda essa conjuntura, e ele é, lógico, contestado e até excomungado, então ele é expulso do clero. Só que, quando ele foi expulso, pessoas queriam, com certeza, matar ele. Imagina, Lutero, poxa, chegou aqui, está acabando com o nosso negócio aqui, o negócio estava bombando, a igreja estava crescendo, cheio da grana, e você faz só esse monte de bomba aqui para cima da gente, nós vamos matar esse cara ali, está acabando com o nosso negócio. E eles queriam matar Lutero. Aí, só que alguns aliados, alguns servos de Deus ali ajudaram a esconder Lutero no castelo de parte pública, não sei falar isso direito. No castelo, onde nesse local ele se dedicou a ler a Bíblia, tão fervorosa que ele devorou a Bíblia. Ele deixou vários escritos, vários comentários desse momento. E ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, do latim para o alemão em 11 meses, porque a Bíblia estava no latim. Então, parando um pouquinho aqui, a reforma. Lutero, usado por Deus, homem de Deus, para escrever os livros cemitérios, questionar várias dessas práticas, para que isso pudesse avançar e chegar até nós. Ele participou lá atrás da tradução da Bíblia. Não tinha a Bíblia traduzida como nós temos hoje em dia, assim, tudo bonitinho. Hoje tem um monte de versão ainda, tem dezenas de versões aqui. Lutero foi usado por Deus nesse aspecto. É importante, irmãos, nós entendemos, até pelo texto que nós vemos, que tudo isso aqui, todos esses itens aqui, remetem ao nosso esforço humano. A gente acha que a gente consegue alcançar Deus pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pelas nossas práticas humanas. Mas a palavra do Senhor fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos justificados, nós somos justos pela fé em Jesus, pela fé pelo sacrifício de Jesus. E ali eles pregavam que a fé era suficiente, tinha que fazer mais coisas, guardar a lei, fazer todo esse esforço humano, pagar indulgências, fazer tudo isso, tradições, rituais para alcançar Deus, não alcançavam. E Lutero, quando ele traz esses ensinos, ele começou ali, até mesmo antes dele, os pré-reformadores, ele foi dando seguimento para que isso chegasse até os dias de hoje. Irmãos, é importante nós lembrarmos que tudo que nós estamos falando aqui não é assim, você está falando aí de história e tal, mas para quê? Lembra da asa lá? Graça e conhecimento, escritura, poder, conhecimento, sabedoria é importante, é a essência de tudo, não. É graça e poder, escritura, poder, graça e conhecimento. Isso aqui tudo, irmãos, não é para nós ficar assim, então, filho, eu tenho que saber tudo isso de cor. É o sentido de nós entendermos que em diferentes momentos da história, irmãos, nós vemos o momento de Jesus, o mistério de Jesus, o Pentecoste, a perseguição da igreja, Paulo. Em diferentes momentos da história, você sempre vai ver a ação de Deus. Mesmo que o contexto é todo o contrário, quando tudo está parecendo que vai ruir, porque as coisas estão desandando, sempre vai ter a ação de Deus. Enquanto Jesus não buscar a sua igreja, Deus sempre vai intervir no meio da história, Deus sempre vai intervir na nossa vida para mostrar que Ele é o caminho, Ele é a nossa salvação, Ele é a solução da nossa vida, Ele é o sentido da nossa vida. Sempre vai ter intervenção de Deus na história. E Deus aqui usa a vida de Lutero. E dando seguimento ao sentido da reforma, aquilo que a gente já trouxe aqui, outras pessoas, outros irmãos, foram usados por Deus para dar continuidade. Então tem aqui João Calvino, John Knox, Guilherme Farel, Zwingli, Teodoro de Beza e tantos outros que deram seguimento àquilo que foi ensinado, porque imagina só, se ninguém tinha acesso à Bíblia, de repente Lutero teve acesso à Bíblia, começou a destrinchar, Deus falar com ele aquilo que estava meio que oculto, ou
as pessoas não tinham acesso. Que negócio é esse que você está falando? Rapaz, eu não sabia não. Está onde? Não, está na Bíblia. Não, você está inventando a sua cabeça. Não, aqui, está na Bíblia aqui, ó. O justo viverá da fé. É mesmo, rapaz, que interessante. Aí, isso foi dando continuidade, um após outro. E foge, né? Aperfeiçoando, até porque a palavra do Senhor nos fala que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da volta do Senhor. Então, um foi dando continuidade a outros estudos, os comentários, isso foi crescendo. A igreja foi avançando, pessoas foram tendo contato com a Bíblia, até mesmo pela tradução que foi feita, pessoas que não falavam latim passaram a entender a Bíblia. E aí, alguns pilares foram firmados, pilares da reforma. Pode passar. Já está quase acabando, tá, irmãos? E esses pilares, conhecidos como as 5 solas. A primeira, não começa de baixo para cima não, vamos seguir juntos aqui. A primeira, sola escritura, que significa somente as escrituras. O que representa isso? Com todo esse contexto que nós falamos, com todos os ensinamentos, a base olha só, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a essência de tudo, ela é infalível, ela é inerrante. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando comigo, com você. Então a Bíblia não tem falha, não, irmãos. Às vezes a gente acha, isso aqui serve, isso aqui não serve. Não, a Bíblia ela é perfeita, ela é infalível e inerrante. E a Bíblia ela é a única regra de fé e prática da igreja. E alguns versículos aqui para embasarmos isso. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a escritura, ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Ela nos ensina, ela nos exorta, nos corrige, nos instrui, para que o homem de Deus seja perfeito. A Bíblia é para nós sermos perfeitos, sermos semelhantes a Cristo. Claro que é quase impossível, eu diria, é impossível sermos perfeitos, mas nós não podemos nos acomodar. Mas a Bíblia está aqui para nos tornarmos semelhantes a Cristo, perfeitamente instruídos para toda boa obra. João 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Então não é meia verdade, a palavra de Deus é verdade, irmãos. Não é a minha verdade, eu acho, Felipe, que é isso. Não, o pastor acha que é aquilo. Não, é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade suprema, absoluta. O que acontece é que ao longo da história, irmãos, muitas pessoas dizem, esse texto aqui, isso aqui foi só para a época lá, não serve para a gente mais não, a Bíblia está velha, a Bíblia tem que ser atualizada, né? Não, aquilo que no passado não podia, hoje pode. Tem pessoas aí falando até que está liberado já, vida sexual ativa no meio dos jovens da igreja. Dentro de igreja. Tem igrejas falando que pode já, o sentido de casamento, de família, tudo está mudando. Mas a Bíblia fala isso não, a Bíblia não está falando isso não. Então a Bíblia, ela é regra de fé e prática. Fé e prática. O segundo, só a fide, ou seja, somente a fé. Nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo mérito nosso, não é por tudo que nós fazemos, somente pela fé no Senhor. E alguns textos aqui, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então essa fé, irmãos, que é gerada em nós, não é porque eu sou bonzinho não é porque eu sou o cara não. Essa fé é dom de Deus, é dádiva de Deus. Isso é gerado em nós pelo Espírito Santo, pela palavra. O que a palavra do Senhor nos fala? Que nós alcançamos fé através de quê? Da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Abacuque, lá no Velho Testamento também fala. Mas o justo pela sua fé, volta aí. Tínhamos um hino. Mas o justo pela sua fé viverá. Então, é a Bíblia toda, tá, irmãos? Não é assim, no Novo Testamento é fé, é graça, não. A Bíblia toda. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi. A graça, a fé está desde o princípio. A graça, a fé estão presentes. Então, o justo viverá pela fé. Deixa eu passar mais um aqui. O terceiro é somente a graça, então só a graça. Isso aqui são palavras em latim, não é a única coisa que você sabe falar porque está aqui, né, irmão? Aí fica fácil. Somente a graça. A graça é o quê? É um favor imerecido.
a graça é um favor imerecido. Nós somos pecadores, destituídos somos da graça de Deus, da glória de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. Mesmo sem merecer, a graça de Deus nos alcançou. Nós somos salvos pela graça do Senhor. João 1, 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Essa graça aqui, irmãos, foi barata não. Custou um preço de sangue de Jesus. A gente já sabe, não, graça, né? Então tá tudo certo. Eu pego hoje, pego amanhã. É graça, né, filho? É graça, então tá tudo certo. A graça nos empodera para dominar sobre o pecado, para resistir ao pecado. A gente acha que não é graça, né? Filho da graça, né? A graça nos empodera, temos a resistir ao pecado, te dá poder. A graça de Jesus te dá poder a resistir ao pecado. Nós já tivemos aulas sobre isso aqui. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós somos salvos pela graça do Senhor. Próximo, por favor. Somos Cristos, ou somente Cristo. Cristo como nosso único mediador e salvador. Então não precisava de um padre, não precisa aqui de um padre, de uma pessoa, né, de alguém para te perdoar, para te dar acesso a Deus. Não precisa. Nós temos aqui, né, o pastor, os ministérios, para pregarmos a palavra do Senhor, para exercermos as boas obras aqui uns com os outros, para realizarmos o Evangelho, para alcançarmos outras vidas, mas o que nos salva? Somente Cristo. O nosso acesso a Deus é direto, irmãos. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. Não tem ninguém aqui que vai perdoar o seu pecado. Não tem ninguém aqui que vai perdoar o seu pecado, que vai te fazer ser mais santo. Somente Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ele faz essa mediação, essa comunicação, esse link, né? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Jesus, nosso mediador. João capítulo 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Falou um caminho? O caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele fala ali: olha, quem vem ao Pai vem a mim. Então, você quer Deus? Jesus, o nome de Jesus. Os três, uma só pessoa, não é que um é mais importante que o outro, os três coexistem como uma Trindade. Trindade, Deus triuno, Deus trino. O último pilar aqui, só lhe deu glória, ou somente glória a Deus. Nós somos criados, irmãos, nós nascemos para dar glória a Deus. A gente acha assim: não, eu fui criado para crescer, para ser rico, para tantas coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dar glória a Deus, para engrandecermos o Senhor. Alguns versículos, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Romanos 11, 33. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Até o nomezinho dele. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo é para a honra e glória de Deus. O próximo, penúltimo slide, que a gente já acho que pode encerrar. Depois que acabar a mensagem aqui, nós vamos orar encerrando, para não delongar. Vamos ter o Ministério de Louvor aqui cantando. Vamos passar o próximo, por favor. Então nós falamos da origem da reforma, quem participou desse momento, o que combateu, quais foram os pilares para embasar tudo isso, e tudo, tá? Não é da cabeça de ninguém, não. Você viu aqui esses dois textos bíblicos, está tudo na palavra, está na palavra. E todo, as consequências do início da reforma e o que isso desdobrou. Então, várias pessoas começaram a interpretar, a entender
porque as pessoas não tinham esse conhecimento, não tinham alcançado, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, como ele teve. Ele, né, teve acesso, ele foi escrevendo, foi compartilhando com a imprensa que naquele momento, né, começou a poder multiplicar mais rápido a informação. E vieram várias doutrinas, né, como eu falei, nós não estamos aqui para defender nenhuma doutrina A, B, C, denominação, não é esse nosso propósito, mas várias doutrinas surgiram, né, a partir dos escritos, luterano, calvinista, anglicano, etc. Foi espalhando, né, por vários países citados, Alemanha, Suíça, França, Escócia, Holanda, Inglaterra e muitos mais. E o que aconteceu de novo? A igreja começou a crescer, não foi? Se o povo não tinha acesso à Bíblia, começou a ter, o pessoal começou a se converter, começou a pregar o Evangelho, começou a crescer, perseguição. Então vários irmãos foram queimados nas fogueiras, foram perseguidos. Houveram guerras também no período de revolução industrial, houveram guerras também nesse momento. E o povo do Senhor foi usado para transformar o ambiente, irmãos. Tem vários relatos ali de que servos de Deus chegaram numa cidade, num país, e milhares de pessoas foram alcançadas, milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas. Que estádios de futebol mudaram para ser estádio onde a palavra era pregada, que bares fecharam, museus fecharam, várias coisas que eram de uso de lazer passaram a ser usadas para coisas de Deus. Então, grave que nós estamos falando aqui. Eu e você, onde nós estivermos, cheios do Espírito Santo, com a palavra de Deus, nós vamos transformar o ambiente ao nosso redor. Nós não podemos tomar forma do mundo, nos conformarmos com o mundo, mas onde eu e você estiver, que possamos estar cheios do Espírito Santo para transformar onde nós estivermos, que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Tem os moravianos, puritanos, avivalistas, homens que foram usados para participar desse avanço do reino. Países foram alcançados, cidades alcançadas, milhares de pessoas. Havia irmãos que pregavam para multidões mesmo, irmãos, para assim, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, imagina só. E sem esse estrutura que a gente tem hoje aqui, tá? Os irmãos usados por Deus, né? Vários homens cheios do Espírito Santo, citados, até que esse avivamento, né, pela palavra do Senhor, pela oração, aqui há várias experiências, irmãos, desses servos de Deus, que eles passavam horas e horas e horas orando, jejuando, lendo a palavra. Não era 15 minutinhos, 10 minutinhos de domingo, não, tá, irmãos? Então a gente faz. Olha o retrocesso. Nós não se tornaram ricos, poderosos. A Europa é poderosa, rica, mas se esqueceram do alicerçar, de onde se despertou. O Brasil está vivendo, e temos ouvido falar muito sobre avivamento. Se você olhar, vários pastores falando, várias igrejas falando de avivamento, de despertamento. O que nós estamos vivendo aqui, um despertamento. Mas qual o valor disso? A asa da leão. Buscar poder, jejum, oração, as palavras. E outra coisa, irmãos, sem perseverar, sem santificar, sem ter. Você está vivendo uma fachada que vai ruir ali na frente. Você não vai se suportar. Isso precisa estar bem respaldado, alicerçado. Nós não podemos brincar de evangelho, porque quem brincou e se esqueceu das bases que foram lançadas, está fechado. Spurgeon, Moody, Stuart, Finney, rapaz, eram homens que na hora de oração para pegar o sermão, né? Teve um que o Stuart, né? Que teve uma pregação que as pessoas agarravam nas pilastras. Você que falou, John Wesley. Se agarrava com medo de cair no inferno. Cair no inferno, John Wesley. Isso. O pecador da mão de Deus irá. Esse aí, esqueci o nome. Esse aí. Então, o que eu estou contribuindo aqui, irmãos? O avivamento é uma bênção, nós precisamos disso. Mas se não tomarmos cuidado, o Espírito Santo passa e te deixa. Você apaga o Espírito Santo, porque ele não vai ficar concordando com você, não. Ou você vive aquilo que ele está dispensando sobre você, ou ele vive aquilo que ele está dispensando sobre a igreja, ou ele passa.
Eu estava lendo a respeito de um homem usado tremendamente e um despertamento ali, foi na Carolina, na Flórida, nos Estados Unidos. Deus agiu de uma forma tremenda. Até se tem o exemplo das crianças chamaram os pais de madrugada para ir para a igreja. Chegou lá, a igreja estava toda lá, despertada pelos filhos. E foi grande o avivamento, a presença do Espírito Santo. Aí chegou aqueles que começaram assim: não é muito assim não. Eu não concordo muito com assim não. Eu não aceito isso. Sabe o que aconteceu? Passou o Espírito Santo, não viveram mais. Não tem esse negócio de não concordar não, meu irmão. O Espírito Santo faz o que Ele quiser, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós que precisamos estar na posição de recebê-lo, em santidade e compromisso. Porque não adianta você balançar e não ter nada lá fora. Você é um sepulcro caiado. Teu juízo vai chegar por você. Seja autêntico. Aqui nós estamos falando de autenticidade. Não somos perfeitos, estamos buscando perfeição, não existe. Nós precisamos ter e confrontar com você mesmo. Eu sempre falo aqui, o holofote é para você, não é para o irmão Antônio, né? Vou colocar o holofote para o irmão para ver qual é. Não, é para mim, eu que tenho que chegar. Amém, irmão? Senão passa, tá? Temos vivendo momentos maravilhosos aqui. E se nós não vigiarmos, passa. E depois que passa, não adianta correr atrás, não, que passou. Amém? Então, isso tudo nos ensina hoje, a reforma, tudo isso nos ensina, porque nós precisamos ter uma posição de compromisso com Deus, compromisso com Jesus Cristo. Temos em nossa vida o Espírito Santo com liberdade de agir, de nos confrontar o nosso erro, nosso pecado, nosso comodismo, nosso achismo, a nossa maneira de nos conformar muito rápido com o mundo. Você resiste ao Espírito Santo para o mundo, você muda, você rapidinho você muda. Você está ali, pluga com o mundo. Amém? É a escola bíblica. A igreja está aqui. Nós precisamos ter esse compromisso, essa identidade. Vamos lutar por isso, irmãos. Estamos aprendendo, mas nós não vamos ficar passando mal, achar que a coisa é assim mesmo. O que lá aconteceu, irmão, a reforma protestante nos ensina os acertos e os erros. Os puritanos viveram experiências que poucos homens viveram, mas eles passaram. E o avivamento e a palavra não pode ficar ligada a pessoas. Amém? Não pode estar ligada a pessoas. Passou a pessoa, acabou. Não pode ser assim. Glória a Jesus. Ainda, antes o pastor vai ensinando, exatamente, irmãos, o propósito de nós trazermos esse assunto aqui é para nós sabermos que a história da igreja, desde o princípio, ela foi regada por lágrimas e sangue. E hoje nós temos esse acesso à palavra, temos acesso a esse momento aqui de comunhão com o Senhor. Irmãos, que eu e você possamos valorizar, possamos amar cada vez mais, estar no culto, glorificar o Senhor, a palavra de Deus, a oração, valorizar os momentos que nós temos de comunhão, que possamos valorizar essa história que foi regada por lágrimas e sangue. A reforma foi talvez o maior evento da igreja desde o Pentecoste, e agora nós temos a oportunidade de viver o reavivamento. O Brasil, em especial, nós temos ouvido muitas promessas de Deus acerca do Brasil. Eu posso falar, irmãos, eu estive na Europa, eu não vi uma igreja, não vi uma igreja. Já estive algumas vezes lá, não vi igreja. Você vê templos bonitos, tudo muito bonito, mas você paga para entrar, é museu. Museu é bar, restaurante. Então, se no passado o que era museu, bar, virou igreja, agora está voltando de novo. Não só na Europa, mas nos Estados Unidos. Os lugares onde aconteceram esses avivamentos estão de ladeira abaixo. Aqui curava, muitos foram curados, e agora? História. E como